Bom dia, senhores. Vamos falar hoje sobre a constante de equilíbrio, tá? Dando continuidade ao conteúdo reações reversíveis e equilíbrio químico. Nós vimos que uma reação, ela pode ocorrer de forma direta ou de forma inversa. E no momento em que as duas reações ocorrem ao mesmo tempo e com a mesma velocidade, eu vou ter o equilíbrio, tá? Nesse ponto, as concentrações não mudam. Daí, eu posso estar calculando, certo? Uma constante, né? Um valor padrão, né? A constante, o Kc, ele nada mais é que um valor que relaciona as concentrações de reagentes e produtos no instante do equilíbrio. Então, eu vou ter que o meu Kc, ele também pode ser chamado de K, Ke, e pode ser dado também em pressões parciais, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, a constante de equilíbrio nada mais é que um valor que representa a relação do reagente e produto, das concentrações, tá? De reagentes e produto no instante de equilíbrio. Aí eu trouxe aqui uma equação genérica para que a gente pudesse estar vendo como é possível calcular o Kc ou o Ke, tá? Ou simplesmente o K. Eu gosto de falar Kc. Então, eu tenho aqui os reagentes que são o A e o B, e eu tenho o meu produto, que é o produto C e o produto D. A letra maiúscula seria a representação do elemento químico, tá? Da substância. E a letra minúscula seria o coeficiente, ou seja, a quantidade do que eu tenho da quantidade de moléculas nessa reação. E aí, quando eu trago isso para a fórmula de Kc, como é que vai ficar? Eu vou ter uma divisão entre a concentração do produto, veja aqui, ó, que C e D são produtos, dividido aqui, ó, pela concentração dos reagentes. Então, aqui é uma multiplicação. Se eu tiver dois produtos, eu vou multiplicar o primeiro pelo segundo e dividir pelo reagente. E se eu tiver dois reagentes, eu também vou fazer, ó, uma multiplicação. Veja que esse coeficiente aqui, esse índice potencial aqui, ele vem de onde? Vem, ó, do número que está na frente da substância, tá? Então, aqui eu vou ter o meu coeficiente estequiométrico. Nas representações de equação química, vocês vão ver lá. Se tiver um, não precisa elevar, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, não é isso? Mas se tiver, por exemplo, 2, vocês precisam elevar a concentração de vocês ao índice 2, que no caso é referente ao meu coeficiente estequiométrico. Já eu vou fazer um exemplo real aqui para que vocês vejam. Uma observação. Não pode colocar no cálculo de Kc, tá? Substâncias nem no estado sólido, nem no estado líquido. Por quê? Porque elas não variam as concentrações, tá? Tão significativamente a ponto de que eu possa estar relacionando ela nesse cálculo. Então, quem é que vai para o cálculo de Kc? As substâncias no estado gasoso, principalmente, tá? E as substâncias em meio aquoso. Então, eu posso estar relacionando aqui em Kc. Mas as substâncias no estado sólido e líquido não vão para o cálculo de Kc, certo? E aí, a gente tem aqui a seguinte relação. Que se Kc for igual a 1, a reação ela vai estar em equilíbrio, tá? Se eu tiver um cálculo de Kc igual a 1. Se eu tiver um cálculo de Kc maior que 1, eu vou ter que a reação, tá? Os produtos que vai estar em maior concentração, eu vou ter que quem vai estar em maior concentração são os produtos. Por quê? Se vocês observarem, quem está em cima não é o produto, aqui, ó, não é o produto, se esse resultado dessa divisão der maior que 1, significa que eu vou ter mais produto, porque se eu tiver uma quantidade menor de produto em relação do reagente, então eu vou ter
um valor menor, né? Não vou ter igual a 1 ou maior que 1, certo? Então, se o meu KC ele der um valor maior que 1, os produtos eles vão estar em maior concentração. E aí quer dizer que eu vou estar ainda, a reação direta ela é favorável, tá? Se o KC for menor que 1, os reagentes estão em maior concentração. E aí o que é que eu vou ter? A reação direta ela vai ser favorável. Aqui eu falei, a reação inversa é favorável. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Aqui a reação inversa é favorável porque eu vou ter maior concentração de produtos, tá? E aqui eu vou ter, quando os reagentes eles estão em maior quantidade, eu vou ter a reação inversa favorável, tá? Então, KC maior que 1, a reação inversa é favorável. KC menor que 1, eu vou ter a reação direta favorável, tá? Significa que eu ainda vou estar produzindo mais produto. Observação. KC, ele é calculado em temperaturas constantes. E aí eu posso estar comparando o valor de KC em várias temperaturas para poder estar determinando o rendimento da minha reação, tá? Então, vamos supor que a 25 graus eu tenho um rendimento de 25 mols por litro, tá? Sendo o valor de KC. E a 40 graus eu tenho um rendimento de 50 mols por litro. Então, o que que eu vou ter um valor de KC de 50 mols por litro. Então, nessa situação, é mais favorável para a questão, inclusive, industrial, que eu faça a minha reação, que a minha reação ocorra numa temperatura maior. Por quê? Porque o rendimento dela é maior nessa temperatura de 50 graus, tá? Então, o valor de KC em determinadas temperaturas, ela vai estar indicando também o quão melhor é o rendimento, tá? Passando aqui, eu trouxe a constante em pressão parcial. Quando toda a minha equação, quando toda a minha reação, né, toda ela ou parte dela, possui substâncias, né, espécies em estado gasoso, eu posso também calcular a constante em pressão parcial, o Kp, tá? Então, eu vou pegar a pressão do produto, tá? Multiplicar, né, elevar o índice, que é o coeficiente estequiométrico, e dividir pela pressão dos reagentes, certo? E se eu tiver só um Pro no estado gasoso, então a constante de pressão parcial vai ser só referente àquela que está no estado gasoso, certo? Do mesmo jeito que calcula, só que ao invés de vocês usarem concentração, vocês vão estar usando o quê? Pressão, certo? E apenas para as espécies em fase gasosa, não esquecer dessa informação. Pronto, aí aqui eu trouxe uma reação para a gente poder estar montando como é que se calcula o KC. Então veja, eu tenho aqui nitrogênio reagindo com oxigênio, formando o óxido de nitrogênio, tá? Como é que eu coloco isso na minha fórmula de KC para eu estar calculando essa constante? Primeiro, na parte de cima, eu vou colocar o meu produto. Olha aqui, no numerador, eu coloco o produto, certo? Observe que eu vou ter NO2 entre colchetes, porque aqui não, NO entre colchetes, porque aqui é a concentração de NO. Então, se eu tivesse o valor da concentração de NO, eu ia colocar aqui em cima e iria elevar a 2. Para de onde é que veio esse 2? Veio desse número aqui da frente, ó. Certo? Então, elevado a 2. Se tivesse 3 NO, seria elevado a 3. E embaixo, quem é que eu coloco no denominador? Eu coloco os meus reagentes, do mesmo jeito. Pego a concentração de N2 vezes a concentração de O2. E por que eu coloquei os dois? Porque os dois estão no estado gasoso. Todas as minhas espécies aqui, ó, estão no estado gasoso. E aí eu posso estar calculando dessa forma aí. Porque aqui não está elevado a 2 se tem N2? Porque esse N2 aqui, ó, ele não é coeficiente estequiométrico, ele faz parte da formação da substância, é N2, é o nitrogênio, tá?
é a ligação do nitrogênio com outro nitrogênio representada por N2. Aqui também, ó, é o oxigênio ligado ao outro oxigênio, então O2. Se tivesse aqui, ó, 2N2, 3, aí eu iria levar aqui a 3 e aqui a 2. Só que eu não tenho, tem 1, tá? Tá invisível aqui. Vocês já sabem que quando não tem coeficiente estequiométrico é porque só tem 1, certo? Então, é isso. Aí eu vou passar aqui para outro, trouxe outro exemplo. Heterogêneo, no caso agora, eu vou ter uma equação heterogênea. Veja, o carbonato de cálcio está sólido, o óxido de cálcio está sólido e o CO2 está gasoso, o dióxido de oxigênio está gasoso. Então, a única substância que vai entrar aqui no cálculo de Kc, porque a sua concentração ela varia, é o CO2, certo? Foi colocado aqui, mas aí logo em seguida foi cortado para que vocês observassem que não entra no cálculo de Kc. Então, vocês podem estar eliminando. Veja, vamos montar aqui para vocês só verem como é que, analisarem como é que fica. Eu vou ter aqui como produto o CaO e o CO. Então, essa parte aqui, ó, fica aqui na parte de cima. Observe que não está elevado a nenhum índice, porque eu só tenho um aqui e um aqui. Então, veja, concentração de CaO, concentração de CO2. Só que o CaO ele não vai entrar porque ele é sólido, então corta, fica só o CO. Embaixo é a concentração do reagente e o meu único reagente é CaCO3. Então, pego o meu CaCO3 e coloco aqui embaixo entre colchetes. E aí, como ele é sólido, eu também não vou poder calcular, tá? Não vou usar a concentração dele, então eu corto também. Ficará quem? Apenas o CO2. O valor do Kc vai estar diretamente relacionado à concentração do CO2 no instante do equilíbrio, tá? Então, essa é como vocês devem estar montando a equação para poder calcular, caso seja necessário. E, por fim, eu trouxe aqui o quociente de equilíbrio, que é o coeficiente de equilíbrio. A constante de equilíbrio, ela determina o valor, né, no equilíbrio. O coeficiente, eu posso estar determinando ele a qualquer momento e posso estar relacionando ele com o Kc a fim de poder estar informando se a minha equação ela já está em equilíbrio ou não, se a minha reação ela já está em equilíbrio ou não. Então, o coeficiente é a mesma coisa que o Kc, tá? É a mesma coisa que a constante, eu calculo do mesmo jeito. A diferença é que quando eu calculo ele fora do momento do equilíbrio, eu chamo ele de coeficiente. E quando eu calculo ele dentro do momento de equilíbrio, eu chamo de constante, porque o valor, a partir do momento de equilíbrio, ele não vai mudar. Já fora do equilíbrio, ele vai mudar, certo? E aí, o que acontece? Eu vou ter o seguinte, eu posso estar relacionando da seguinte forma o Kc com o Qc, tá? O coeficiente com a constante. Lembra que a gente falou lá que se der igual a 1 vai estar no instante de equilíbrio? Por conta disso aqui, ó. Se eu pego o Qc e divido pelo Kc, se eu pego a constante, o coeficiente, né, que eu calculo, e divido pelo Qc, que é a constante, eu vou ter um equilíbrio se esse resultado der igual a 1. O meu sistema ele vai estar em equilíbrio. Se o meu Qc dividido pelo Kc não der igual a 1, então eu não vou ter um equilíbrio ainda, certo? E é isso. Nós temos lá, né, no capítulo 6, algumas atividadezinhas referente a esses cálculos aqui, a essas nuances de constante e quociente, para que vocês possam estar exercitando, certo? Não vai ser com uma atividade. Então, eu vou postar, certo, aqui no mural, lá no mural do Classroom, não é uma atividade, é só para que vocês tenham norte e se quiserem exercitar, certo? Vocês exercitem aí e qualquer coisa vocês me procuram lá no grupo, ok? Um cheiro, gente, e até o próximo encontro.